É pregador subindo para o altar sem a presença. É cantor subindo para o altar sem a presença. É músico subindo para o altar sem a presença. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. O Senhor está aqui, eu já consigo sentir a presença dele. E nós iremos ministrar somente aquilo que o Senhor quer essa noite. O Odair Guilherme tem um sermão, mas é o Espírito Santo de Deus quem tem uma mensagem para o nosso coração essa noite. Nós lemos aqui acerca de Davi tendo o desejo e a missão de trazer a arca de volta para Jerusalém. E Davi até tenta. Só que Davi ele vai fazer 2 tentativas. E na primeira tentativa que Davi vai fazer de trazer a arca de volta para Jerusalém, Davi vai se frustrar. Só que antes de falar acerca da frustração de Davi, eu quero falar um pouco da arca da aliança e do que ela vai representar para Davi, neste contexto histórico, do que ela vai representar para a vida de Davi. A arca da aliança representa a presença de Deus. E quando Davi vai ter o interesse de trazer a presença de Deus para Jerusalém, Davi tem o interesse de trazer a presença de Deus para o seu trono. Davi quer governar bem, e para governar bem tem que ter a presença de Deus no meio. Saul governou por muito tempo, só que Saul governou sem a presença de Deus. E Davi, observando o reinado de Saul, Davi percebeu que dava para governar de uma forma diferente. E para que o governo de Davi pudesse sair de uma forma diferente, tinha que ter a presença de Deus no meio. Porque tudo aquilo que envolve a presença de Deus no meio, acontece coisas diferentes. A prosperidade é diferente, o crescimento é diferente, o avanço é diferente. Vou liberar a primeira palavra profética para alguém aqui essa noite. Quer ver o crescimento na sua vida acontecer? Coloque a presença do meio lá na frente, que vai crescer, vai avançar e vai prosperar. Porque quando a presença de Deus aparece no meio do negócio, não há demônio que segure, porque a presença de Deus faz crescer, faz prosperar e faz avançar. E Davi é inteligente. Davi quer trazer a presença de Deus para o seu reinado. E a presença de Deus é algo tão extraordinário, é algo tão profundo, que Moisés um dia vai relatar dizendo: Senhor, não me deixe subir se a tua presença não for comigo. E o retrato da nossa geração que nós estamos observando é que tem um monte de gente subindo sem a presença de Deus. É pregador subindo para o altar sem a presença. É cantor subindo para o altar sem a presença. É músico subindo para o altar sem a presença. Já que você está subindo no altar sem a presença para cantar e para pregar, o salmista Davi está dizendo: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Tira o ministério, tira o altar, tira a música de mim, mas não tira a presença. Sabe o que é que Davi está dizendo? Senhor, eu dou conta de ficar sem pregar, eu dou conta de ficar sem cantar, mas a única coisa que eu não dou conta de ficar é sem a tua presença. Arranca tudo, mas não arranca a tua presença. Quantos aqui não conseguem ficar sem a presença dele? Porque sem a presença não dá, gente. Sem a presença não dá. Sem a presença o Odair até prega. Sem a presença o Odair até canta. Sem a presença o Odair até toca. Mas só que nada acontece. Sabe por quê? Porque o que faz o mistério acontecer, a salvação de alma acontecer, não é a minha oratória.
é a presença dele. O que faz as almas se renderem no altar não é a letra que o cantor escreveu, é a presença dele. O que faz os mistérios de Deus acontecer no meio da igreja não é o nome do pregador famoso, é a presença dele. É a presença dele. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que está com sede da presença, e o Senhor está dizendo: já que você está com sede da minha presença, estou usando o profeta essa noite para te alimentar com a minha palavra. Receba da minha presença essa noite. Quem pode? Quem pode? Quem pode erguer as duas mãos aos céus e encher essa casa de glória? Eu estou sentindo a presença dele aqui. 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 Eu estou sentindo a presença dele. Sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Sem a presença tem movimento, mas não tem avivamento. Sem a presença tem barulho, mas não tem salvação de almas. Sem a presença tem movimento, mas não tem avivamento. Sem a presença só tem o povo inchado, mas não tem salvação de alma. Mas o Senhor está dizendo para alguém essa noite: está com sede, está com sede. Tem uma fonte que está jorrando. Tem uma fonte que está jorrando. E esse Davi que está falando que ele não consegue ficar sem a presença, no Salmo 51 ele vai gritar dizendo: eu posso perder tudo. Eu aceito perder tudo. Eu aceito perder o palácio. Eu aceito perder o ministério. Eu aceito perder tudo que eu já conquistei. A única coisa que eu não consigo ficar é sem a presença. Porque sem a presença não dá para viver. Sem a presença não dá para ficar. Sem a presença eu não consigo ficar. Eu posso ficar dias sem pregar, mas sem a presença eu não consigo ficar nenhum dia sem ela. Eu posso ficar dias sem cantar, mas sem a presença eu não consigo ficar. E o Senhor está dizendo essa noite: você pode ficar sem pregar, você pode ficar sem cantar, mas sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Diga assim: sem a presença não dá para viver. E esse Davi quer trazer o trono de Deus para o seu trono. Só que na medida que Davi quer trazer o trono de Deus para o seu trono, Davi vai tomar uma iniciativa. Davi vai reunir cerca de 30 mil homens para irem buscar a presença de Deus, a arca da aliança. E eles estão indo. E na medida que eles estão indo, a Bíblia diz que eles estão festejando. A Bíblia diz que eles estão cantando. A Bíblia diz que eles estão fazendo barulho. A Bíblia diz que eles estão louvando a Deus. Só que aqui eu quero abrir um parêntese. Se eles estão tocando instrumentos, se eles estão cantando, se eles estão louvando a Deus, eles estão fazendo um culto. Só que Deus não está nesse culto. Pregador, por que Deus não está nesse culto? Porque eles estão carregando a presença de Deus da forma que Deus não mandou carregar. Eles estão carregando a arca da aliança de forma errada. E todas as vezes que eu carrego a presença de Deus de forma errada, o culto pode ter tudo, só que não vai ter presença. Posso falar uma verdade? Tem muito culto por aí que Deus não está lá há muito tempo. Tem muito congresso por aí que Deus já foi embora há muito tempo.
Tem muita festividade que Deus não está presente. Tem muito congresso que Deus não está presente. Tem muito culto que Deus não está presente. Por que, Odaí? Porque estão carregando a presença de forma errada. E todas as vezes que carregam a presença de forma errada, a presença vai embora. Deus não faz mais parte. Deus não faz parte quando carregam a presença de forma errada. Para a presença fazer parte, tem que trazer a presença de forma correta. E Davi vai carregar a presença da forma errada. E todas as vezes que eu carrego a presença da forma errada, alguém vai se ferir no meio do trajeto. Vamos para a Bíblia? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo número 6. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Espera aí, gente. Em momento nenhum da Bíblia, Deus mandou colocar a arca em cima de carro novo. Não tem nenhum texto na Bíblia que manda colocar a arca em cima de um carro novo. Quando eles colocam a arca da aliança em cima de um carro novo, eles estão querendo dizer, vamos mais rápido. Em cima do carro a gente vai com mais agilidade, a gente vai com mais velocidade. Porém, duas coisas que não combinam com o reino de Deus é agilidade e velocidade. É no tempo dele. É na velocidade dele. E é na hora dele. Eu vou falar de novo até você dar glória. Tem duas coisas que não combinam com o reino de Deus: agilidade e velocidade. É no tempo de Deus, na velocidade de Deus e na hora de Deus. Eles estão querendo ser rápido demais, só que Deus está dizendo, não é na sua velocidade, é na minha velocidade. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é na sua hora, é na minha hora. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Eles colocaram a arca da aliança em cima do carro novo. Só que Deus está dizendo, não é em cima do carro, é nos ombros. Ombros aqui falam de responsabilidade. E todas as vezes que eu tiro a arca da aliança do meu ombro e coloco em cima do carro, eu estou dizendo para Deus uma mensagem. Qual que é a mensagem, Odaí? Deus, eu só quero a presença, mas não quero a responsabilidade, não. Eu só quero pregar, mas não quero a responsabilidade, não. Eu só quero cantar, mas não quero a responsabilidade, não. Eu só quero a igreja, mas não quero a responsabilidade, não. Eu só quero servir, mas não quero a responsabilidade, não. Eu só quero a bênção, mas não quero a responsabilidade, não. Só que Deus está dizendo para alguém essa noite: para ser abençoado, tem que sentir o peso. Para a porta se abrir, tem que sentir o peso. Para a bênção chegar, tem que sentir o peso da responsabilidade. Quer ser abençoado? Quer ver a porta se abrir? O Senhor está dizendo para alguém essa noite: assuma a responsabilidade. Quer ver a porta se abrir? Assuma a responsabilidade. Quer ver a bênção chegar? Assuma a responsabilidade. Eu vou falar tudinho, Jesus. Só que nem sempre a gente quer assumir essa responsabilidade. Porque carregar a arca, pastor, é pesado. Sabe por que é pesado? Responsabilidade pesa. Sabe quantos quilos que aproximadamente essa arca tinha? 250. 250 quilos. É pesado, irmãos. Um saco de cimento pesa, imagina uma arca. 5 sacos de cimento nas costas. É pesado. Responsabilidade pesa. Só que para que nós possamos ser abençoados, sempre vai pesar.
Não tem como nenhuma porta se abrir para nós sem peso. A gente quer a glória sem sentir o peso da responsabilidade. A gente quer a presença sem sentir o peso da responsabilidade. A gente quer a provisão sem sentir o peso da responsabilidade. O Odair Guilherme quer andar de carro novo sem sentir o peso da responsabilidade. O Odair Guilherme quer ver a porta aberta sem sentir o peso da responsabilidade. Só que Deus está dizendo para o Odair Guilherme hoje: quer ver a porta aberta, Odair? Sinta o peso, sinta o peso, sinta o peso da responsabilidade. Meu tecladista, rapaz, mas você toca bem, viu? Meu Deus do céu. E aqui Davi está frustrado agora, porque alguém se feriu no meio do trajeto. Escute bem isso aqui. Todas as vezes que nós não assumimos a nossa responsabilidade, alguém vai se ferir no meio do trajeto. Todas as vezes que nós não assumimos a nossa responsabilidade de cristãos, alguém vai se ferir no meio do trajeto. E isso vai gerar em nós algumas frustrações. E esse Davi vai gritar dizendo: e agora? Como trarei para perto de mim a presença do Senhor? E enquanto Davi pensava, enquanto a mente de Davi está pensando, Davi tem que tomar uma posição. Ele precisa deixar a arca da aliança em algum lugar. Será que tem alguma casa disponível aqui na AD Morumbi? Será que tem algum lugar disponível aqui na AD Morumbi para essa arca ficar? Deixa eu ver ali atrás se tem algum lugar disponível para essa arca ficar. Parece que não tem, porque o glória está muito baixo. Deixa eu ver aqui no altar. Deixa eu ver aqui no altar se tem algum lugar disponível para essa arca ficar. Deixa eu ver desse lado aqui se tem algum lugar disponível para essa arca ficar. Desse lado aqui tem algum lugar disponível para essa arca ficar. E aqui no meio da igreja, será que tem algum lugar disponível para essa arca ficar? E desse lado aqui, será que tem algum lugar disponível para essa arca? Será que na igreja tem algum lugar disponível para essa arca ficar? Cadê a casa disponível aqui? Cadê o lugar disponível aqui? Cadê o lugar disponível? Deixa eu ver aqui nos músicos. Vai dando lugar aí, baterista. Vai dando lugar aí, baterista. Vai dando lugar aí, baterista. Vai dando lugar aí. Se você, eu ficava de pé para receber a arca. A arca está chegando aí. A arca está chegando aí. A arca está chegando aí. Ei, cantor Marcos, a arca está chegando aí. A arca está chegando aí. A arca está chegando. Uou! Eu vou voar, Jesus. Uribaia candaramancho quereva seramandarai. Mancho quereva seramandai. Raicho quereva seramando, quereva seramandarai. E Davi encontrou um lugar para deixar. Vamos deixar aqui na casa de Obed-edom.
A primeira coisa que a arca fez quando entrou, vamos ler o texto? Vamos ler o texto? O Senhor a Obed-edom. A primeira coisa que a arca fez foi abençoar Obed-edom. Só que aqui eu quero abrir um parêntese. Nas entrelinhas do texto. A minha mente fritou essa madrugada, pensando nesse texto. Meia-noite eu estava orando. E a minha mente fritando, eu pensando nesse texto. Senhor, o que a arca fez? A primeira coisa que a arca fez lá dentro. Aí o texto diz que o Senhor abençoou Obed-edom. Só que nas entrelinhas, meu pastor, a segunda coisa que a arca faz é fazer a casa desse homem criar raízes. Porque antes de uma árvore frutificar por fora, as raízes dela vão. Tem gente que não está vendo as suas raízes. Só que a presença de Deus já está trabalhando nelas. Orebancho, quereva se aramandarai. Oh, vou falar, Jesus. Eu vou falar, Jesus. Estão nos medindo pelos frutos. Só que quando olham para nós, não tem frutos por fora. Só que do lado de dentro, a presença já está preparando as raízes, as raízes, as raízes, as raízes, as raízes. Minha esposa, vem cá fazendo um favor. Deixa a neném com essa irmã aqui. É coisa rápida. Dá só um abraço nela. A gente olha para um abraço e vê que é simples, né? Mas diga para ela assim: eu te amo, minha irmã. Minha irmã. Minha maninha. Chama ela de maninha. Isso, minha maninha. Assim, eu te amo, minha mana. Eu vou estar contigo, minha mana. Isso. 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 Agora fala assim para ela, meu bem: eu vou te dar muitos frutos, minha mana. Porque as suas orações estão chegando ao seu Deus. A presença, além de abençoar, a presença também traz para o altar quem está distante. A presença traz para o altar quem tem promessa. A presença traz para o altar aquelas pessoas que a gente ora por elas, para o Senhor trazer. Quanto tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom? Se em 3 meses a arca abençoou, fez prosperar, fez frutificar. Imagine Cristo, que falou que estaria conosco todos os dias. Aleluia, aleluia.
mandaram chamar Davi. A bênção foi tão grande, tão extraordinária, que mandaram chamar a Davi. E Davi agora vai tomar uma atitude diferente. Eu preciso adiantar para encerrar, porque o horário já avançou. E Davi decide agora levar a arca do jeito certo. Colocaram a arca no ombro. E eles levam a arca de volta para a cidade de Davi. E Davi tem o desejo de construir o templo. Só que Davi não pode, porque nas mãos de Davi tem sangue. Davi não foi chamado para construir. Davi foi chamado para guerrear. Só que Davi vai fazer algo. Davi vai dizer: eu preciso construir uma casa para Deus. E a Bíblia diz que Davi constrói uma tenda. E essa tenda tinha 4 estacas, uma cortina por cima. E a arca do Senhor é colocada dentro dessa tenda. Essa tenda não tinha véus. Essa tenda era um lugar de livre acesso. Na tenda poderia entrar qualquer pessoa que queria adorar a Deus. Se você quisesse adorar, você poderia entrar. E o que me chama a atenção é que Davi organiza turnos de adoração durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante todos os dias, você poderia ir na tenda que lá tinha adoração. E o profeta Amós chegou a profetizar dizendo que Deus iria reedificar a tenda de Davi. Nessa noite eu vim com uma mensagem profética e eu preciso liberar sobre a vida de alguém. Deus sente saudade da tenda. Daí, o que significa Deus sentir saudade da tenda? Deus sente saudade da simplicidade da nossa adoração. Deus sente saudade de quando mesmo a gente errando a letra, a gente não cessava de adorar. Que quando o que mais importava para nós era atrair a presença dEle. A gente sentir a presença dEle, sem importar aonde que a gente estava. Deus sente saudade deste tempo. Deus sente saudade do tempo que a gente adentrava para dentro da igreja e nos hinos da harpa a gente já chorava, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus no início do culto. Deus sente saudade da tenda. Deus sente saudade da simplicidade da nossa adoração. Deus sente saudade daquele tempo.